Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de assistência informática. E o problema hoje está bem tranquilo para vocês, é o problema 9. É um problema que a gente já estudou, então a apostila cometeu essa gafe de mostrar de forma diferente o mesmo problema. E por conta disso, eu adicionei um conteúdozinho bem interessante que eu espero que vocês gostem. Lembrando que essa semana vai ser feriado na quinta e na sexta, então essa é a nossa única aula da semana, ok? O problema 9 é o computador trava, né? O diagnóstico é que o computador trava ou reinicia sozinho em qualquer programa e às vezes trava mesmo antes do boot. Então, provavelmente esse problema é ocasionado por um pente de memória defeituoso, mal instalado, com poeira nos conectores, e a solução é a substituição do pente de memória, parecido com aquele problema que a gente viu, se não me engano, 2 ou 3 lá no começo, né, que foi ocasionado pelo transporte do computador. É, então, aqui, antes de substituir o pente de memória, eu tenho que lembrar a vocês que é muito importante que você faça a abertura do computador, a limpeza do pente de memória e do slot de memória, limpeza correta, por favor, não utilize borracha, se possível, utilizando limpa-contato, álcool isopropílico, pincel com cerdas antiestáticas, tudo bem direitinho, que é para não, você mexendo não danificar a placa, né? E aí testar esse pente de memória em outros computadores, em outro slot do próprio computador e ver se o computador responde, por aí vai. Dito isto, Dito isto, o processo de troca já foi falado, abre o computador, clica dos dois lados, pega de banda, aquela luta toda que a gente já viu. Eu queria adicionar uns conteúdos para vocês, né? Eu queria falar para vocês sobre a memória RAM. Porque quando você pega uma memória de um computador na mão que você tem que substituir, você tem que saber qual é a memória que você vai colocar no lugar dela, né? Como é que eu identifico qual é o tipo de memória que aquele computador recebe? Então, tendo em vista essa dúvida, eu trouxe alguns conteúdos para vocês. O primeiro de todos é esse que vocês estão vendo na tela. Na tela está aparecendo a memória DDR. Está escrito aqui, isso aqui é uma edição, é uma edição de imagem, um cara botou na frente e acertando aqui. Existem duas formas de identificar qual é o pente de memória, né? A primeira delas está aqui a dica, né? Uma seta vermelha apontando para o dentezinho que tem no pente de memória. Esse dente, a depender de qual é o padrão que você está utilizando, o furo dele é em um local diferente. Então, aqui, esse dente está aqui, DDR2 é mais para um lado, DDR3 é em outro lugar, DDR4 é em outro. Cada local, cada tipo de memória tem um furo em um local diferente. Então, caso você não consiga identificar de forma alguma, mas esteja com o pente de memórias em mãos, uma forma é pela posição desse dentezinho. Aí você pesquisa e dá uma olhada nos tipos diferentes. O segundo tipo é o tipo mais fácil, né? Pela etiqueta. Tá aqui a etiqueta, ó. Diz que esse peito de memória tem 1 GB de memória e ele é no padrão DDR. E ele funciona a uma frequência de 266 MHz. Por que é que eu falei primeiro do furo? Porque independente do que aconteça com a memória RAM, desde que ela esteja inteira, o furo vai estar aqui. E essa etiqueta, muitas vezes, ela foi removida, ela está apagada, ela foi, alguém pegou aqui com a mão e ela afundou entre um chip e outro e rasgou bem na opção do que fala qual é o padrão. Então, todos os defeitos vocês vão encontrar, vocês vão ver em memórias utilizadas, né? Memórias antigas. Mas, sempre que você for fazer a substituição, você dê uma olhada. Observação número 2. Existem dois tipos de memória. A DIMM e a SODIMM. DIMM, D-I-M-M, S-O-D-I-M-M. Deixa eu ver se é com dois M só. S-O-D-I-M-M. Um padrão. É com M-M mesmo. O DIMM é esse padrão grande, padrão para desktop. SO, é o small, é o pequeno, é o para notebook. SO-DIMM, D-I-M-M. Esse aqui é o formato DIN. Existe o formato SO-DIN. Eu digo isso para vocês terem cuidado, aí eu vou achar, cadê? Porque algumas vezes a gente compra na internet, acha a coisa mais linda do mundo, vem numa caixa grande, deixa eu ver aqui se vocês estão vendo o vídeo, vem numa caixa grande, mas quando você abre, dentro dele só tem
uma memóriazinha pequenininha para notebook. Isso aconteceu com um aluno de redes de computadores, então muito cuidado. Foi comprar memória para o computador dele, comprou memória para notebook, sendo que ele tinha um desktop. Ele não se atentou à questão do SO, DIN e do DIN. Então, muita atenção, porque a memória dessa não é barata. Essa memória eu acabei comprando dele, coloquei no meu computador. Eu vou já mostrar para vocês. Ok? Aqui atrás é a etiqueta dele. Não sei se provavelmente não vai estar legível, porque minha imagem está bem pequenininha, mas é uma etiqueta muito parecida com essa que está na tela agora, só que não está no pente de memória, porque o pente de memória está no meu computador, né? Aqui é a caixa dele. E aí a gente tem 5 padrões, né? São os cinco mais utilizados: DDR, DDR2, DDR3, DDR4. 2, 3, 4. Os 4 padrões são os mais utilizados, né? O DDR, ele apareceu com essas especificações: DDR200, 266, que é igual àquele que estava na foto, 333 e DDR400. Essa aqui é a taxa de frequência do relógio do clock. Do clock da memória RAM, 200 MHz, 266, 333 e 400. Ele funciona com essas características, essa largura de banda, essa tensão, não vou entrar muito nesses detalhes, mas tem todas aquela carinha, o que muda é só questão de capacidade e de frequência. A DDR2 já houve um avanço, então perceba que da DDR ele vai de 200 MHz a 400. A DDR2 vai de 400 a 1066. Então, as melhores memórias, com maior frequência, estavam em 1066 Hz na DDR2. Na DDR, e a mais comum era de 800 e de 667, essas aqui eram as mais comuns. A DDR3, ela vai de 800 até 1.600. Nesse caso, as mais comuns eram de 1.333 e de 1.600. E aqui eu queria chamar a atenção uma coisa, que a DDR3 ela tem uma particularidade. Nos modelos do padrão DDR3, eles lançaram também a DDR3L. A DDR3L era utilizada principalmente em notebooks e a DDR3 principalmente em desktop. Existia obviamente, notebooks com DDR3, só que não era o padrão. Quando é que eles utilizavam a DDR3L? Quando eles queriam utilizar uma frequência menor para economizar mais energia. Uma frequência não, desculpa, uma tensão menor para economizar um pouquinho mais de energia. Então, percebam que aqui, ó, na coluna de tensão, as DDR3 funcionavam primordialmente a 1.5 volts. E a DDR3L funcionava a 1.35 volts. E a tensão também, a frequência também era limitada para as DDR3L. Ela nem tinha a frequência mais baixa, nem tinha a frequência mais alta. Ela só possuía as três intermediárias, de 1066, 1333 e 1600. 1066, 1333 e 1600. Ok? No mais, ela tinha um desempenho um pouquinho, quase nada inferior, mas consumia menos energia e se tornou ela bastante popular em notebooks finos, como, por exemplo, o MacBook e o notebook de Jarana, é um Asus de entrada, mas usa DDR3L, alguns desktop all-in-one botaram DDR3L para economizar energia, para ficar mais compacto e aquecer menos também, né? E, por fim, o nosso padrão atual, que é o DDR4, que varia aí entre 1.600 e 4.266 MHz. Percebam que aqui a tensão varia, ó, 1.35, 1.35 e 1.4, as frequências maiores, eles possuem tensão de funcionamento maior, o que é muito importante você ter cuidado para colocar essas memórias com frequência mais alta, que a placa-mãe tem que suportar essas tensões mais altas, e com essa tensão mais alta, ele consegue atingir frequências mais altas. O valor padrão está aqui entre 2.400, entre 2.133, na verdade, e 2.666. Tudo bem? No meu computador, assim, isso aí é para se você estiver olhando um pente de memória na mão, né? Se seu computador ainda estiver conseguindo respirar um pouquinho, ligar de vez em quando, eu aconselho demais que vocês instalem o CPU-Z. O CPU-Z é um software que ele faz uma varredura, uma listagem de todos os equipamentos de hardware que tem no seu computador.
Então, aqui é minha aba memória, ó, memory. Aqui está dizendo que o tipo de minha memória é DDR4, está funcionando em dual channel, quer dizer que ele tem 2 pads de memórias, estão funcionando os dois em dual channel, como se fosse um só. Ele possui um tamanho de 16 GB, possui uma frequência de 1197.4 MHz, e todas as informações de latência e tudo mais aqui. E na minha aba de SPD, eu consigo ver slot por slot. Então, aqui é meu slot 1, aqui é meu slot 2. Aqui no meu Pentium 1, ó, eu tenho memória DDR4 de 26667. Então, vamos olhar aqui na tabela, ó, 2666. É a memória mais rápida que tem na tensão de 1.2 volts. E 2666, que está funcionando a 1333. Por que está funcionando a 1333? Porque são duas. Aí, cada uma funciona com metade da carga, divide a carga para as duas. E possui 8 GB, a fabricante é a Smart Modular, aqui é o serial, as informações de latência e tudo mais, atenção a 1.2 volt, igual estava no slidezinho anterior, 1.2, né, 1.2 volt, igual estava no slidezinho anterior e tudo mais, e aqui a semana e o ano de fabricação. Então, esse pente de memória, ele foi fabricado na semana 18 do ano de 2019. A semana 18 é mais ou menos aí para junho do ano, a 18ª semana do ano de 2019. Esse outro pente de memória, ele também possui 8 GB, ele é XMP, então aquela caixinha que deu para ver, cadê? Só perdi a caixinha, não, tá aqui. XPG é a marca, XMP 2.0. Não sei o que significa XMP, pode ser que seja alguma especificação interna deles. Ela foi fabricada, opa, ai meu Deus, volta, aqui. Ela Não, opa, eu fechei de novo a apresentação. Ai, que droga. Do slide atual. Pronto. Possui 8 GB de memória RAM também. Ela foi fabricada na 12ª semana do ano de 2020, é mais nova do que essa. A fabricante do módulozinho de RAM é a Samsung, e a montadora é a Data Technology. Ok? Aqui é a frequência dela, né? Funcionando DDR4, 266, e aqui as latências dela de resposta. Então, com o CPU-Z, caso o seu computador esteja funcionando, é muito interessante que você use o CPU-Z, porque aí você não corre o risco de, quem sabe, comprar uma peça de reposição que não funciona no seu computador, que não vai resolver seu problema, muito pelo contrário, vai fazer você gastar dinheiro e conseguir outro problema para você, né? No mais, por hoje é só a nossa aula. Dê uma revisada, dê uma olhada nesses padrões, dê uma olhada nas capacidades. Eu não falei de capacidade. Dê uma olhada nas capacidades dos pentes de memória RAM e dê uma olhada como é que funciona memória dual channel e quad channel para vocês, e single channel, que é né? Single channel, dual channel e quad channel. Dê uma olhada para vocês elucidarem essas dúvidas, e lembre-se sempre, é necessário que a memória seja compatível com o seu processador e com sua placa-mãe, senão vai dar erro. Ok? Até mais, vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau.